Bom dia, meus alunos da administração, segundo ano, turmas 1 e 2, muito bem-vindos. Vamos então iniciar a nossa aula deste dia 15 de março, ok, gente? Tá? Nós estamos já na terceira etapa, né? Bom dia, Bianca, todo mundo que está chegando aí. Então, já estamos no meio da nossa terceira etapa. Né? Hoje a gente vai dar sequência ao capítulo Cinética Química. Né? Mas vou compartilhar com vocês a minha tela. Vamos lá, direto à minha tela. Então, já está aí, né? Já está aí o nosso cronograma. Nós estamos aqui hoje, né? Tá? Nós estamos aqui no dia 15 de março. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar dos fatores que interferem, dos fatores que afetam, dos fatores que modificam a velocidade das reações químicas. Porque o que a gente está estudando, a cinética química, nada mais é do que o estudo da velocidade das reações químicas. Então, a gente já sabe das aulas anteriores, vamos fazer aqui uma rápida revisão, a gente já sabe, que algumas reações químicas ocorrem num intervalo de tempo maior. Então, é o que a gente chama de reações lentas, são reações que ocorrem num grande intervalo de tempo. Exemplo, se você pegar uma barra de ferro, você vai observar que aquele ferro vai se transformar em ferrugem. A ferrugem nada mais é do que o óxido férrico, né? Tá? Aquela transformação em ferrugem, do ferro em ferrugem, ela demora meses. Né? O intervalo de tempo aí é coisa de meses, até anos. Então, é uma reação bastante lenta. Por outro lado, tem reações químicas que ocorrem numa fração de segundo. Ocorrem numa fração de segundo. Se você... uma explosão, a explosão da gasolina no interior do motor do carro. Quando a gasolina explode, ela queima no motor de um carro, aquela explosão ali naquele momento é fração de segundo. Ela é uma reação extremamente rápida. Né? Então, a gente pode afirmar que existem reações que ocorrem muito rapidamente, com alta velocidade, tem reações que ocorrem mais lentamente, com intervalo de tempo maior. Energeticamente falando, aqui, ó, vamos pegar esses gráficos aqui. Ó. Isso aqui é da aula passada, né? Então, energeticamente falando, como é que se comporta uma reação química, seja ela mais lenta ou mais rápida? Esse gráfico todo mundo conhece, né? É um diagrama de energia. Vamos pegar esse aqui, ó, da esquerda, aqui, uma reação exotérmica, que todo mundo sabe do que se trata, lá da termoquímica, né? Eu tenho a entalpia inicial dos reagentes, está aqui, moléculas reagentes, que vão se transformar em produtos. Essa reação exotérmica, ela libera calor. Ok, tá? Calor liberado. Só que, para ela acontecer, vai ser necessária a presença ali de uma energia chamada energia de ativação. Qualquer que seja a reação, seja exotérmica, ou seja, endotérmica, aqui, ó, vai haver uma fase intermediária, aqui, ó, uma fase intermediária chamada complexo ativado. Essa fase intermediária, ela é formada
pela energia das trombadas, dos choques entre as moléculas dos reagentes. Então, as moléculas dos reagentes, elas vão trombar, elas vão se colidir umas com as outras, e a energia, ela tem que ser suficiente, olha lá, pá, pá, pimba, tá? Então, as trombadas entre as moléculas, elas têm que ter essa energia aqui, ó, essa aqui, ó, chamada energia de ativação. Aí sim, a reação acontece, forma uma substância chamada complexo ativado, que rapidamente se transforma em produtos, tanto na reação exo, quanto na reação endo. Tá? Ok, gente? Isso é recapitulando a aula passada, né? Bom, hoje a gente vai tratar. Se alguém tiver alguma pergunta, tal, no decorrer aqui da aula, não deixem de abrir o microfone e perguntar. Ok, gente? Tá? Nós vamos falar nos fatores que interferem na velocidade das reações. São aqueles fatores que nos permitem controlar a velocidade das reações, nos permitem tornar uma reação mais rápida ou mais lenta, ok? Vamos pegar esse primeiro fator aqui, ó, superfície de contato. Entendeu? Tá aqui. Não, aqui. Essa apresentação aqui, gente, está lá no bloco Cinética Química da sala do Moodle, e esse rascunho aqui também já está lá, tá? Já está tudo lá. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui. Nós vamos fazer duas experiências. Na primeira experiência, nessa aqui, ó. Opa, peraí. Na primeira experiência, nessa aqui, ó, experiência número 1, nós vamos pegar uma pastilha de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Todo mundo conhece essa pastilha que é antiácida que você compra na farmácia, chamada Sonrisal. É o Sonrisal, tá? Aí, nós vamos pegar uma pastilha de Sonrisal, ela aqui, ó. A pastilha está aqui, ó. Ela aqui, tá? E vamos colocar no meio ácido, que é o nosso estômago, né? Mas aqui nós estamos fazendo no laboratório, tá? E também vamos fazer uma segunda experiência. Vejam que a temperatura é a mesma, é igual, a temperatura é a mesma. Só que nessa segunda experiência, nós vamos pegar essa pastilha aqui e vamos quebrar essa pastilha. Ela vai ficar em pó. Aqui, ó, vai ficar em pó. Toda quebradinha. E se nós adicionarmos o pó da experiência 2 e a pastilha inteira da experiência 1 ao mesmo tempo, nós vamos perceber que a experiência 2, aqui, ó, a velocidade V2, nós vamos perceber que a velocidade V2 vai ser maior do que a velocidade da experiência 1. Por quê? Porque aqui nesse caso aqui, ó, como está em pó, está todo quebradinho, a superfície de contato é muito maior. A superfície de contato com o granulado aqui, com o meio ácido, é muito maior a superfície de contato do que a pastilha. A gente acha que não, a gente está olhando aqui, ó, parece que a superfície de contato da pastilha é maior, né? Não. Se você pegar essa pastilha e quebrar, aí você vai ter aquela superfície da quebra ali em contato com o meio ácido. Quebra de novo, vai quebrando, quebra. Vocês vão ver que a superfície de contato é muito maior. Então, quanto
mais quebrado estiver o reagente, então isso que nós estamos falando agora, gente, vale para reagentes sólidos, tá? Reagentes sólidos. Quanto menor o tamanho da partícula, é o caso da experiência 2, maior é a superfície de contato com o outro reagente. Aí, a velocidade é maior. Ah, mas cadê a explicação? Está aqui, ó. Se a superfície de contato aumenta, é maior, tá? É o caso da substância, da experiência 2 aqui, ó. Esse aqui é o caso da experiência 2, ó. O caso da experiência 2. O que acontece com o número de colisões? O número de colisões entre o reagente sólido e o meio aquoso aumenta. Se o número de colisões aumenta, a velocidade da reação também aumenta. Mas, gente, não vamos muito longe, não. Quando a gente vai fazer um churrasquinho, aquele churrasquinho de domingo, né? Aquele churrasquinho, hoje em dia não está dando para fazer churrasco mais, não, né? A carne está mais cara que o ouro, né? A carne está cara para danar, né? Mas, lá antigamente, quando a gente fazia um churrasquinho, né? Na hora de fazer a brasa lá no carvão, aonde, em qual situação o carvão queima mais rápido? Os pedacinhos menorzinhos de carvão ou aqueles pedaços maiores? Então, se você tem um carvão e faz a brasa com pedaços maiores, a queima do carvão é mais lenta. Na madeira também. Agora, se você queima o carvão em pedacinhos menorzinhos, ele vai queimar muito mais rápido. Ou seja, se você fizer brasa no carvão com pedacinhos muito pequenos, ele vai queimar rapidinho. Então, a velocidade de queima do carvão quebrado em pedaços pequenos é muito maior do que, é o V2 aqui, é o V2 do nosso exemplo, é muito maior do que a queima do carvão em pedaços grandes. Né? Por quê? Porque o carvão quebrado, em pedacinhos pequenos, a superfície de contato é muito maior. É muito maior. Tá? Aqui, ó. Aqui, vamos pegar esses dois exemplos aqui. Esses dois. Ó. Um eu já falei, ó. A formação da ferrugem. Aqui, ó. A formação da ferrugem. Faz uma experiência em casa aí, pega um pedaço de bombril. Pega um pedaço de bombril seco. Tá? E uma barra de ferro, uma barra. Coloca os dois lá no tempo, lá no quintal lá. Deixa os dois lá uns dias lá. O bombril, que é também chamado de palha de aço, né? Palha de aço. Como ele vai estar em pedaços menores, o bombril vai enferrujar muito mais rápido. O bombril aqui é a velocidade V2 aqui em cima. Ó. É a velocidade de formação da ferrugem no bombril é muito maior do que no pedaço, na barra de ferro. Ué. Outro exemplo, aqui, esse exemplo aqui, então, é importante, ó. Esse exemplo. Por que é importante a mastigação correta dos alimentos? Minha mãe falava, eu me lembro disso. Meu filho, estômago não tem dente, não. Né? A sabedoria popular, né? Estômago não tem dente. Você tem que, para uma boa digestão, tem que mastigar bem. Então, quando a gente mastiga os alimentos, o que a gente está fazendo? A gente está triturando, né? A gente está moendo, triturando os alimentos sólidos, né? E aí, quando você mastiga e tritura os alimentos, o tamanho, os pedaços de alimento que você vai engolir
Vão ser pedaços menores. Aí, nesse caso, a superfície de contato do alimento triturado na mastigação aqui, ó, vai ser muito maior. O alimento que você engole, bem mastigado, ele vai chegar no seu estômago triturado. E aí a superfície de contato do alimento com o suco gástrico lá no estômago vai ser muito mais eficiente. Aí a velocidade de digestão vai ser mais eficiente, sim, senhores e sim, senhoras. Né? Ok? Então, quando a gente mastiga bem um alimento, a gente está diminuindo o tamanho dos pedaços de alimento, ou seja, nós estamos aumentando a superfície de contato do alimento triturado com o suco gástrico. Ok, gente? Tá? No caso da mastigação, ainda tem uma outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco, que quando a gente mastiga, na saliva tem uma enzima chamada pitialina, né? Que tem uma outra função, é um catalisador, né? Nós vamos falar nisso daqui a pouco. Ok, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Muito bem. Então, esse é o primeiro fator. Deixa eu ver aqui, não. Deixa eu ver aqui. Olha lá, aqui, tá vendo? Aqui, ó, isso aqui está lá na apresentação. Nós fizemos aqui 2 experiências. Aqui, ó, olha a da esquerda aqui. Estão vendo a pastilha aqui dentro? Olha ela aqui, ó, a pastilha. Tá? E aqui, na figura de baixo, aqui, ó, o bicarbonato está em pó, está em pó. Olha lá, tá? Enchi de pontinho vermelho. Aí a gente coloca a água aqui, ó, coloca a água. Tá vendo aqui do lado direito, ó? Aqui vem e coloca a água. Tum. Olha lá. Tum. A reação da água com o sorrisal do lado esquerdo, nesse exemplo que eu pus aqui, demorou 26 segundos. A reação da água com o sorrisal em pó demorou 5 segundos. Por que que a velocidade 2, aqui, ó, a velocidade 2 foi maior do que... Vocês estão vendo que a velocidade aqui, 2, é maior do que V1. Por que isso? Porque o tempo aqui é menor, ó. Olha lá. Esse aqui é o tempo 2, ó. Esse é o tempo 2. Né? Aqui é o tempo 1. Então, a velocidade 1 é menor do que a velocidade 2. A velocidade 2 é muito mais rápida. Ela gastou 5 segundos. O outro gastou 26. Por quê? Quando está em pó, quando está pulverizado, quando está granulado, a superfície de contato é maior. Tudo bem, gente? Muito bem. Aqui, ó. Vamos passar para o segundo fator. O segundo fator, não é aqui não, aqui. O segundo fator é a concentração dos reagentes. Então, vamos pegar aqui um caso bem simples. Eu tenho uma reação de uma substância A com uma substância B. Então, vamos supor que essa reação de A com B produz aí outras substâncias que a gente está chamando de produtos, tá? E vamos supor que o balanceamento seja de 1 para 1. Então, esses valores aqui, ó, A e B, seja de 1 para 1, ok? Então, como é que a gente... Já estudaram isso lá em balanceamento, né? Uma molécula da substância A reage com uma molécula da substância B. Então, qual é a probabilidade, qual é a possibilidade de trombadas quando a concentração da substância A é 1 e da substância B também é 1? A probabilidade vai ser de uma trombada. Então, se eu tenho uma molécula de A reagindo com uma molécula de B,
a possibilidade de trombadas, porque cinética química fala isso, né? As reações ocorrem mediante as colisões entre as moléculas, ok? Então, a probabilidade nesse primeiro caso aqui é de uma trombada, é de uma colisão entre a molécula A e a molécula B. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Bom, se quiser, pode perguntar. Vamos pegar agora uma segunda experiência. Ao invés, nós vamos manter aqui ó, uma molécula de A, só que agora nós vamos reagir com duas moléculas de B. O que vai acontecer em termos de probabilidade de trombada? Eu vou ter uma possibilidade e outra possibilidade. A probabilidade ela vai dobrar. Então, quando a gente dobra a concentração de um dos reagentes, a probabilidade também de colisões, de trombadas, também vai dobrar. Então, a velocidade da reação, ela vai ser modificada, porque nós aumentamos, nós dobramos aqui, ó, nós dobramos a quantidade de B. E se, então aqui ficou 1 vezes 1, probabilidade 1. Do lado de cá, esse de baixo, 2 vezes 1, probabilidade 2. Vamos pegar mais uma situação. Se a gente dobra a quantidade de B e dobra a quantidade de A, eu vou ter o dobro de A e o dobro de B. Quando isso acontece, quando a gente dobra a concentração dos dois reagentes, fica 2 vezes 2, 4. Então, se a gente dobra a concentração de A e de B, 2 vezes 2, 4. Então, a probabilidade de acontecer trombadas entre as moléculas também vai dobrar. Então, vão ficar 4 colisões. É claro que a velocidade também vai ficar proporcional ao número de trombadas. Todo mundo sabe disso na cinética química. A velocidade de uma reação depende do número de trombadas de colisões entre as moléculas. Tá? Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Aqui, esse exemplo aqui está legal. Tá? E, gente, esse raciocínio que a gente tá fazendo, ele é simples, porque nós estamos supondo o balanceamento 1 para 1. Tá? Se o balanceamento fosse diferente, fosse 2 para 3, aí o raciocínio já seria um pouco mais complexo. Ok, gente? Mas esse balanceamento 1 para 1 já dá uma ideia para a gente da conclusão que a gente quer chegar. Então, olha só, vou repetir o raciocínio aqui. Ó. Se eu tenho uma molécula de A reagindo com uma de B, 1 vezes 1, probabilidade 1. Agora, se eu tenho uma de A, de novo, estou repetindo, uma de A, com duas de B, 2 vezes 1, 2. A probabilidade de a reação acontecer dobra. Então, a velocidade dobra, dobram as colisões, Agora, se a gente dobra B e dobra A, fica 2 vezes 2, a probabilidade multiplica por 4. Então, a velocidade, muito provavelmente, vai ser multiplicada por 4. Aqui, inclusive, nessa figura aqui, tem mais um exemplo. Ó. Se a gente duplica B, olha lá, B duplica, dobra, e triplica A, 1, 2, 3, fica 3 vezes 2, 6. Então, se eu duplico a concentração de um e triplico a do outro, a velocidade provavelmente vai ser multiplicada por 6. Por isso que, vamos voltar aqui agora. Oi, alô? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Por isso que
Por isso que esses dois caras aqui, ó, esses dois rapazes aqui, ó, o Gutenberg e o Weige, são dois holandeses, estabeleceram uma expressão matemática, tá? Matemática, para a velocidade de uma reação química. O que eles disseram? Que a velocidade é proporcional à concentração da substância A, a velocidade é proporcional. Esse símbolo aqui, gente, essa letra alfa grega aqui, ó, esse é símbolo de proporcionalidade. É proporcional à concentração do reagente B. Disseram que a velocidade é proporcional ao produto, aqui, ó, produto da concentração de A e de B, e estabeleceram uma equação matemática, uma expressão, tá? Aqui o sinal de igualdade, dizendo que a velocidade de uma reação depende de uma constante. Nós vamos voltar a falar nisso aí no próximo capítulo, tá? Multiplicando as concentrações dos reagentes, olha que interessante, elevadas a potências, olha lá, a potências que dependem do balanceamento da equação. Então, essa expressão matemática, esse A minúsculo aqui, ó, expoente de A, da concentração de A, e o B minúsculo, expoente da concentração de B, são os coeficientes do balanceamento. Essa expressão matemática foi definida por esses dois aqui, ó, tá? E nós vamos voltar a falar nisso. O que a gente tem que saber agora? Que quanto maior a concentração, tá? Aqui o exemplo, ó, quanto maior a concentração dos reagentes, maior é a velocidade da reação. Isso, com certeza, a gente tem que ter isso bem dominado agora. Bom, muito bem. Terceiro fator, temperatura. Todo mundo sabe, lá da física, que a temperatura mede o que para nós, hein? A temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Grau de agitação das moléculas. Então, o que significa aumentar a temperatura? Aumentar a temperatura, gente, significa o quê? Significa aumentar a energia cinética das moléculas. O que significa isso? Significa aumentar a velocidade das moléculas. Bom, aí surge um seguinte problema. Surge a seguinte pergunta. Todas as moléculas dos reagentes possuem a mesma energia? Resposta: não. Nem todas as moléculas possuem a mesma energia. Então, gente, esse gráfico aqui, tá? Ele mostra para a gente o seguinte. Vocês estão vendo que na ordenada, nós temos o número de moléculas lá da reação química. E na abscissa, a gente tem a energia. E aqui, ó, nós temos a energia de ativação, ó, energia de ativação. Então, esse valor aqui, ó, é a energia de ativação. O que significa isso? Que somente as moléculas com energia de ativação, somente essas moléculas que vão estar em condição de reagir. Lembra lá que nós falamos lá na teoria das colisões? Então, eu vou pontuar aqui, ó, só essas moléculas que estão aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? Só essas moléculas aqui, ó, só essas moléculas aqui,
é que estão em condições de quê? Em condições de reagir. Então, esse gráfico ele foi obtido numa temperatura, tá? Numa temperatura que a gente vai chamar de T1, temperatura 1. Ah, que legal aqui embaixo agora, peraí. Se a gente aumentar a temperatura, tá? Esse gráfico, então, aqui, ó, de T1 para T2. De T1 para T2. Se a gente aumenta a temperatura, ou seja, a temperatura 2 é maior do que a temperatura 1. Então, como é que a gente interpreta esse gráfico? A gente faz duas experiências. Uma na temperatura T1, menor, e outra na temperatura T2, maior. O que a gente observa? Esse gráfico é um gráfico experimental, tá? Que esse gráfico essa curva de distribuição de energia, ela fica deslocada para o lado direito. Ela dá uma deslocada para a direita aqui, ó, tá? Aí o que acontece? Esse gráfico vai assumir, na temperatura T2, esse formato, ó. Então, o gráfico é como se fosse uma onda, ele vai ficar mais para a direita. E qual é a consequência? Por quê? Porque a energia das moléculas vai aumentar. Nós acabamos de falar isso. Quando a temperatura aumenta, a energia das moléculas não aumenta? Vocês estão percebendo que aqui está a energia de ativação. Ó. Ela mudou? Não, ela não muda. É a mesma. Ó, é a mesma. É a mesma. E antes, o número de moléculas em condições de reagir era esse aqui, ó. Era esse ali, ó. Era esse aqui, ó. O número de moléculas em condições de reagir era esse pedacinho aqui de baixo, na temperatura T1. Quando a gente aumenta a temperatura, passa para T2, a energia das moléculas aumenta. Então, o gráfico fica mais para a direita, ó. O número de moléculas com energia maior do que a ativação, aqui, ó, vai ficar aqui, ó. O número de moléculas vai aumentar. Então, quando a gente aumenta o número de moléculas com energia maior do que a energia de ativação, maior do que a energia. Então, conclusão, quando se aumenta a temperatura, o número de moléculas com energia em condições de reagir aumenta. Aí a velocidade da reação aumenta. Então, a velocidade V2, numa temperatura T2, é maior do que a velocidade V1, numa temperatura T1 menor. Mas, gente, a gente vivencia isso em casa. Na cozinha da nossa casa. Quando você vai cozinhar feijão. Quando você vai cozinhar feijão, se você cozinhar o feijão no fogo baixo, a temperatura, o tempo de cozimento vai demorar até não poder mais. Se você cozinhar o feijão com fogo alto, o cozimento, na verdade a palavra certa é cocção. A cocção, né, do feijão em fogo alto vai ser muito mais rápida. E se a gente combinar temperatura alta com pressão alta, no caso da panela de pressão, aí que o tempo de cocção do feijão vai ser menor ainda, né? Então, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação, tá, gente? Né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó, meu gráfico aqui ficou bacana, ó. Aqui, meu gráfico aqui dá para ver bem, ó. Número de moléculas na temperatura T1, aqui, ó. Em condição de reagir, aqui. Aí a temperatura, a gente faz uma segunda experiência, a temperatura T2. Aí, olha lá, ó. O número de moléculas aumenta bastante, ó. Olha lá, ó. Aumenta bastante.
Aí, se o número de moléculas que vão fornecer colisões efetivas aumenta, a velocidade da reação, é claro que vai aumentar, né, gente? A velocidade da reação vai. Por isso que V2 é maior do que V1. Existe uma regra, gente, chamada regra de Van 't Hoff. Regra de Van 't Hoff. Essa regra, gente, ela tem várias exceções, tá? E ela é válida, basicamente, para soluções aquosas. Ela é válida, basicamente, para reações em solução aquosa. Tem exceção? Muitas. Mas como, tem livro até que nem fala nisso mais, mas como ela está aí ainda, e ela se aplica a alguns casos, e eu acho ela legal, o raciocínio dela é bacana, vamos falar nela. O que diz a regra de Van 't Hoff? Ela diz o seguinte: a cada aumento de 10 graus, na temperatura da reação, a velocidade dobra. Aqui, ó. A velocidade duplica. Tá? Então, mais uma vez, essa regra tem várias exceções. Aliás, tem mais exceção até do que o normal. Mas o raciocínio é que eu acho legal, o raciocínio matemático. Ela se aplica apenas a alguns casos, tá? Vamos ver aqui o esquema aqui, ó. Então, você faz uma experiência na temperatura T. Aí, aquela reação vai ocorrer na velocidade V. Agora, se a temperatura aumentar em 10 graus, ó, 10 graus, ó, só a temperatura aumenta em 10 graus, de T passa para T mais 10, a velocidade dobra. Fica de V, passa para 2V. Se aumentar mais 10 graus, ó, então de T mais 10 passa para T mais 20, aumentou mais 10? Aumentou. A velocidade dobra de novo, mas dobra em relação a 2V. Então ela passa para 4V. Dobrou daqui para cá, ó. Passa para 4V. E se a temperatura, se você fizer uma outra experiência, na temperatura T mais 30, a velocidade daquela reação vai ser o dobro da anterior, vai ser o dobro de T mais 20. Então, de 4 dobra, passa para 8V. Então, vocês estão vendo que esse aumento da velocidade não é um aumento proporcional, não. É um aumento exponencial. Tá? Isso aqui é uma função exponencial de base 2. Tá? V final é igual a 2 elevado a x, sendo x o número de acréscimos na temperatura. Tá? Vamos pegar um exemplo? Mas não precisa usar a equação exponencial, não, matemática, não. É só fazer o raciocínio aqui, ó, tranquilo. Quer ver? Vamos pegar. E vai vir uma questão dessa no questionário, tá, gente? Tem uma questão dessa no questionário. Inclusive, o questionário abre hoje. Olha lá, ó, vamos voltar aqui, ó. O questionário abre hoje, dia 15. Mas eu queria pedir para vocês um favor. Não resolvam, vai ficar até dia 28, ó, tá vendo? Vai ficar até o dia 28, então tem bastante tempo. Então, qual é o favor que eu quero pedir para vocês? Eu vou resolver uma lista de exercícios e vou fazer isso nos próximos dias agora. Vou fazer, hoje não vai dar tempo porque eu tenho um compromisso à tarde. Hoje e amanhã, mas eu devo fazer isso até quinta-feira, tá?
eu vou gravar essa aula aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, essa aula, ela vai ser gravada e vai ser uma aula de exercícios. Vai ser, e esses exercícios, eu não vou colocar no dia 22, não, vou colocar depois da manhã. Depois da manhã eu coloco o vídeo lá no YouTube, tá? Que esses exercícios são a base, vão ser a base do questionário, ok? Então, aguarda aí uns 3 dias, aguarda aí mais uns 3 dias, até eu colocar a aula do dia 22, até eu colocar lá. Eu vou mandar um e-mail para cada um de vocês, aquele e-mail do Moodle, lá, o aviso do Moodle. Quando tiver lá, eu mando para vocês, tá? Deve ser lá, hoje é 15, lá para o dia 17, até 17, 18, eu coloco esse vídeo lá. Aguarda um pouquinho, não resolvam agora não, tá? Ok, gente? Porque eu vou fazer os exercícios, uma lista de exercícios, que vai servir de base para o questionário, tá? Ok? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Então, olha aqui o exemplo, ó. 20 graus. Vamos supor que a velocidade seja 2 mol por minuto. Velocidade média da reação. Uma reação qualquer lá, 2 mol por minuto. Se a gente aumenta 10 graus, aumenta 10, passa para 30, ou seja, se a gente fizer uma outra experiência, fizer uma outra reação, na verdade, a mesma reação numa outra temperatura, 10 graus a mais, a velocidade dobra. De 2 passa para 4 mol por minuto. Se a gente fizer uma terceira experiência a 40 graus, a velocidade de 4 mol por minuto dobra 8 mol por minuto. E assim sucessivamente. De 40, se eu fizer uma a 50, a velocidade 8 dobra, vai para 16. Se eu fizer uma aqui a 60, vai para 32 mol por minuto. E se eu fizer uma 10 graus aqui em cima, ó, 10, que vai para... Aí cai para metade, ó, vai para 1. Então, assim como dobra à medida que a temperatura vai aumentando 10, olha lá, 2, 4, 8, 16, 32, né? Se a temperatura for diminuindo, ó, 16, 8, 4, 2, ela vai caindo para metade. Esse aqui é uma função exponencial, né? De base 2. Que dobra, né? Então é de base 2. 2 elevado a x. Ok? Mas não precisa aplicar matemática, não. É só fazer o raciocínio. Bom. Eu vou fazer outros exercícios desses aqui nessa gravação, tá, gente? Então, segura o questionário lá por enquanto. Espera um pouco, tá? Finalmente, o último fator, que é o fator chamado catalisadores. Tá? Como eu disse, deixa eu ver aqui na apresentação. Catalisadores. Oh, bacana. O que são catalisadores? Olha aqui o conceito de catalisadores, que bacana, ó. Elas são substâncias, os catalisadores, tá? São substâncias que, quando colocadas numa reação química, qual é a principal função do catalisador? É aumentar a velocidade da reação. Agora, olha que interessante. Essa é a grande importância econômica dos catalisadores. Eles não são consumidos no processo. Então, na indústria química, gente, o uso, essa é uma das partes, o engenheiro químico, tá? Um técnico em química, ele estuda a ação dos catalisadores nas reações químicas. Por quê? Porque isso tem uma importância muito grande na indústria química, aumenta a produtividade das reações químicas. As reações químicas ficam mais eficientes,
né? Depende, é claro, de cada reação, né? Com o uso de catalisadores. Quando a gente mastiga, o nosso corpo, ele faz uso de catalisadores biológicos, são as enzimas, não são? Já estudaram isso na biologia? Claro que já estudaram, tá? Então, a ptialina da saliva, o que ela faz? Ela acelera o processo de metabolismo, de quebra dos carboidratos. Aqueles carboidratos lá dos alimentos, eles são transformados mais facilmente com a presença da ptialina na saliva. Existe uma enzima chamada lactase. Ela é usada para metabolizar um açúcar do leite, que é a lactose. Tem muita gente que tem intolerância à lactose. Por quê? Porque não consegue, o seu organismo não consegue quebrar a lactose, que é um açúcar do leite, por deficiência de lactase. Essas pessoas, elas têm intolerância à lactose. Então, tem gente que só pode tomar leite sem lactose. Ou então toma, e aí ingere junto, né, a enzima chamada lactase. Você compra na farmácia, né? Então, os catalisadores, sejam eles os biológicos, sejam os catalisadores industriais, eles são muito importantes. Tá? Mas qual é, afinal de contas, a ação do catalisador? Olha esse gráfico aqui, que bacana, ó. Esse gráfico, a gente já conhece o gráfico, né? É um gráfico de energia, lá da termoquímica, né? Eu tenho aqui entalpia inicial, reagentes, entalpia final, produtos. No caso aqui, eu pus uma reação exotérmica, mas poderia ser endotérmica, sem problema. Vocês estão vendo que aqui, ó, reagentes, produtos, aqui, ó, produtos, reagentes, produtos. Vocês estão vendo que tem um caminho, a linha preta, olha lá, complexo ativado. Esse caminho da linha preta é o gráfico de energia da reação sem catalisador. A reação aqui, no caso, para acontecer, as colisões entre as moléculas dos reagentes têm que alcançar esse valor de energia, que é chamada de energia de ativação, né? Então, só a partir daí que a reação acontece. E o que o catalisador faz? O que o catalisador faz? O gente boa aí, ele diminui, olha lá, ele diminui a energia de ativação. Então, a função do catalisador, energeticamente falando, é abaixar, aqui, ó, tá aqui escrito aqui, ó. A função do catalisador, aqui, ó, opa, é diminuir a energia de ativação, tornando a reação mais rápida, tornando a reação, energeticamente falando, mais fácil de acontecer. Então, essa é a função do catalisador. Tá? E quais são as características? Está acabando, tá, gente? Mais um minuto. Quais são as características? Eles aumentam a velocidade. Característica importantíssima na indústria. Tá? Não iniciam reação, mas interferem naquelas que já ocorrem sem a sua presença. Podem ser usados em pequenas quantidades. Então, isso é custo, né, na indústria. E aqui tem um problema. Lá na indústria, existem substâncias que atrapalham o uso de catalisadores. Mas não vou nem comentar isso aqui agora. Para nós, isso não tem importância. Tá? Então, para nós, isso não é tão importante assim. Deixa eu ir lá no meu rascunho, esse que já está lá no muro. O que são catalisadores? Aumentam a velocidade, beleza. Não são consumidos, beleza.
O que é a catálise? É o efeito causado pelos catalisadores. Como é que ele atua? Ele diminui a energia de ativação. Agora, olha que interessante. Não altera o ΔH, tá, gente? O uso do catalisador não altera o ΔH, ok? Com ou sem catalisador, o ΔH é o mesmo, mas a reação ocorre mais rapidamente. Aqui, ó, energia de ativação com catalisador, né? Quais são os principais usados na indústria? São metais, tá? Ferro, tem alguns metais caros, o irídio, o paládio, tá? Usados em processos catalíticos aí são caros. Óxidos de vanádio, tem alguns óxidos metálicos, são alguns óxidos gasosos também, aqui não coloquei, mas também são. E alguns ácidos, na indústria petroquímica, o ácido sulfúrico é um catalisador importantíssimo na indústria petroquímica, tá? É o ácido, o H2SO4, ok? Tá? É um ácido importantíssimo na indústria petroquímica. Quer ver? Então, só para fechar aqui, ó, olha aqui, ó, está lá na apresentação, tá, gente? Todo carro hoje, produzido no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, ele tem que sair de fábrica com uma peça chamada catalisador automotivo. O que é o catalisador automotivo? É uma carcaça, é uma marmita, é uma panela metálica, tá? Lá dentro do catalisador automotivo, tem uma base cerâmica, tá? Tem uma base cerâmica, um suporte, e que contém aqui, ó, olha aqui, ó, metais. Contém também óxido de alumínio. Esses metais aqui, gente, tá? Deixa eu aumentar isso aqui. Peraí. Esses metais, tá? É que são os catalisadores. É irídio, paládio, são metais caros, tá? Esses metais, eles ficam aqui dentro, ó, nessa base cerâmica, tem uma espécie de uma colmeia, Eu já vi um catalisador aberto, um catalisador automotivo. E como é que funciona o catalisador automotivo? Vocês estão vendo essas setas azuis aqui, ó? Estão vendo as setas? Tá, ó. Tá vendo aqui essa seta vermelha aqui, ó? O que acontece no catalisador automotivo? Por essa região aqui, ó, entra a fumaça que sai do motor do carro. Então, isso aqui fica embaixo do carro, logo depois da saída das fumaças do motor. E essa fumaça aqui, ó, tá passando por aqui, tá? Daqui para lá, ó, da esquerda para a direita, ela tem emissões tóxicas. São hidrocarbonetos. A gasolina, ela não queima completamente, não. Sai uma parte sem queimar. Monóxido de carbono, que é nocivo para a saúde humana. NOx, que são óxidos de nitrogênio, responsáveis por atacar a camada de ozônio. Então, a fumaça do carro sai uma porção de gases nocivos, de gases tóxicos. Aqui, ó. Para que serve o catalisador? O que o catalisador faz? Ele transforma esses gases, essas emissões nocivas, tóxicas, ele transforma, olha lá, aqui, em gases inofensivos. Água, nitrogênio, N2,
Gás carbônico. O gás carbônico, o problema é o efeito estufa, mas se a gente respirar gás carbônico, não faz mal à nossa saúde, assim, né? Em pequenas quantidades. Então, qual é a função do catalisador automotivo? É possibilitar reações de transformação dos gases tóxicos, tá, em gases inofensivos. Ok, gente? Muito bem. Então, deixa eu voltar lá para minha tela. Só um minutinho. Tá? Então, novamente, estou aqui eu de volta. Novamente, peço a vocês que aguardem o início do questionário, esperem aí, segurem uns 3 dias, até eu gravar a aula de exercícios, tá? Que vão servir de base para o questionário, ok, gente? Eu mando um aviso pelo Moodle, eu mando para vocês, ok? Então, muito bem, deu 1 hora de aula já, né? Está na hora do almoço, muito obrigado. Vou interromper a gravação.